Olá pessoal, mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo e hoje nós iremos falar sobre o crente e o álcool. O crente pode beber? Então, o crente, ele pode ingerir bebida alcoólica? Lógico, é lógico que o crente pode ingerir bebida alcoólica. Assim como também ele pode assaltar um banco, ele pode traficar drogas, ele só não deve. Inclusive, se ele assaltar um banco e traficar droga, ele corre o risco de ser preso. Como ele pode também não assaltar ninguém e nem vender nada ilícito. Isso é uma questão de escolha. Agora, ingerir bebida alcoólica é pecado? Também não. Porque se você percorrer todo o circuito da Bíblia, em lugar nenhum você vai encontrar um texto que diga isso, que afirme isso, que ingerir bebida alcoólica é pecado. Porém, o exagero sim, esse a Bíblia condena, porque é através desse exagero que sobrevém o erro. Um exemplo disso é a história de Noé. A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha, colheu seus frutos, fez o vinho, encheu a cara de aguardente e caiu lá bicado, sem roupa. Um dos filhos dele viu, contou aos outros irmãos, começou a zombar do pai, a ponto dele amaldiçoar o próprio neto. Quer dizer, se ele não tivesse exagerado, nada daquilo tinha acontecido. Mas afirmar que ingerir bebida alcoólica é pecado é um crime mitológico. Nós, adiantando um pouquinho os textos da Bíblia, vamos parar lá no livro de Timóteo, no capítulo 5, no versículo 23, nós encontramos Paulo aconselhando a Timóteo a não beber só água. Paulo diz assim, não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Mas Paulo está falando um pouco, não é enche a cara de cachaça. Porque infelizmente tem gente que, por não saber beber, ser incontrolável, não sabe tomar só um. Ele quer ir do 1 ao 51. Então, você que estuda, que prega e ensina a palavra de Deus, você não pode sair por aí afirmando e dizendo que ingerir, a ingestão de bebida alcoólica é pecado. Não. O que você pode dizer é que se aproximar muito dela, ser companheiro, é perigoso. Vamos ver aqui o que diz o capítulo 23 do livro de Provérbios, a partir do versículo 29. Diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Em seguida vem um conselho: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, ou seja, quando ele está bastante suculento, você está desejando aquilo, se afaste dele. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basílico. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar, ou seja, tonto, cambaleando. Serás como que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei? Pronto, em poucas palavras, a Bíblia deixa bem claro a situação de pessoas que se entregam à ingestão exagerada de bebida alcoólica. Agora, afirmar categoricamente, dizer que é pecado, aí é outra coisa. É lógico que eu não quero ver ninguém nessa situação, mas eu não posso afirmar que um cristão, que um crente, ele não pode beber. Jesus, quando ele instituiu a ceia, a Santa Ceia, ele deixou o vinho como representação do seu sangue e o pão como representação da sua carne. Hoje em dia, as igrejas, a maioria delas, elas não usam vinho, elas usam suco de uva. Talvez com medo de alguém querer tomar um negocinho a mais e, peraí, a igreja está cheia de
de crentes em Deus ou tá cheio de. Ou é é o Alcoólicos Anônimos? Porque eu vou dizer, se for assim tá ruim, viu? Isso me faz recordar da igreja de Corinto. Uma igreja onde se manifestava os 9 dons espirituais, mas tinha um grande defeito, que era a dissensão. E devido a essa dissensão, Paulo teve que escrever várias cartas para essa igreja. E na sua primeira carta, Paulo tem um texto no capítulo 11, versículo 20, que diz assim: Paulo falando: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comedes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo de que há também quem se embriague. Tá vendo só como é que é? Naquele período, né, dos primórdios da igreja, tinha gente que ficava com fome e tinha gente que saía com a cara cheia de cachaça. E Paulo complementa dizendo: não tendes porventura casas onde comer e beber? Porque se alguém quer fazer uma festinha, faça na sua casa, reúna a família, faça um churrasco, coma alguma coisa, beba alguma coisa, mas não na igreja do Senhor, porque ali é lugar santo. Então, gente, como não são todas as pessoas que sabem se controlar, o meu conselho é se afastar, porque a bebida em si, ela não faz mal, porém o vício prejudica e mata a gente. No mundo, morrem 3 milhões de pessoas por ano devido ao consumo de álcool. Aqui no Brasil, 15% da população é dependente. O alcoolismo é a terceira maior causa de morte no mundo. 50% dos acidentes de trânsito é causado devido ao álcool. Fora a doença que o álcool pode causar, como gastrite, câncer, problemas comportamentais e outros. Sem contar que ele tem destruído muitas famílias. O projeto de Deus. Então, gente, se afastando dos vícios, mas falando a verdade, sigamos os conselhos de Cristo e sejamos luz. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Isso é tudo e tchau.